E queria começar com a Nádia, que é até, só se fosse por 4 dias, já não era mais, mas é a secretária nacional da Juventude do PT, que está encerrando sua gestão e vai nos apresentar um pouco a perspectiva da Juventude do PT sobre o tema do trabalho e, a partir em especial, da experiência dessa gestão na Juventude do PT, o que que se pensou, o que que se vislumbrou e o que que diz a Juventude, o que que conseguiu acumular a Juventude do PT sobre o tema da Juventude do Trabalho. Então, a partir desse lugar de atuação e desse acúmulo, vai nos aportar para o debate aqui hoje. Então, Nádia, você tem 20 minutos, fique à vontade e depois já preparam aí os demais panelistas para a gente seguir com o nosso debate. Obrigada, Gabriel. Boa noite a todos os companheiros, todas as companheiras. Quero saudar de forma muito especial o time da Fundação Perseu Abramo, nossa fundação querida do Partido dos Trabalhadores, em especial o nosso presidente interino, Breno, um grande companheiro e amigo da juventude do PT, e que era jovem há tão pouco tempo que eu me lembro de construir algumas coisas com o Breno. Essa, o Gabriel falou, é uma das minhas últimas atividades como secretária nacional da Juventude do PT. Na verdade, a minha penúltima atividade como secretária nacional da Juventude do PT. As duas últimas serão com a FPA, esse seminário online, o seminário que nós teremos na sexta-feira pela manhã, antes do Congresso Nacional da JPT. Então, muito feliz de poder encerrar essa gestão ao lado dos companheiros e companheiras da Fundação Perseu Abramo. Quero dizer aqui que a FPA, que é essa fundação que dedica a sua vida à formulação, à pesquisa, ao estudo e principalmente à defesa das políticas públicas, foi essencial para a formulação de grande parte das políticas públicas que nós temos de juventude no Brasil, e é por isso que merece sempre ser tão não só lembrada, mas vangloriada pela juventude do PT, e se torna tão importante também na formulação do que é a política da juventude petista Brasil afora. Quais de nós jovens não nos formamos com o modo petista de legislar e governar, e com todas as contribuições que a Fundação Perseu Abramo nos deu durante todos esses anos e continuam tão atuais e se renovam, se atualizam sempre que possível. Saudar de forma muito especial o Arthur Henrique, que é um grande parceiro da juventude do PT e foi muito parceiro durante seu tempo na FPA, e que nos colocou, inclusive, como prioridade da grande maioria dos seus trabalhos, e isso nos levou a lugares inimagináveis, como o movimento representa o maior movimento de formação e de incentivo a candidaturas de jovens de esquerda que a gente já teve no nosso país. Isso é muito bonito. Mas para falar do tema, para falar desse rótulo, né, dos nem, que para a gente, né, progressistas de esquerda, socialistas, já não é muito utilizado. A gente prefere falar sem, né, sem oportunidades e sem chance, né, de trabalhar ou de estudar, mas até porque a gente acredita muito que esse nem coloca essa juventude como portadora da decisão de nem estudar nem trabalhar, o que é uma mentira, né? A gente é obrigado a se colocar nesse momento de decisão. Então, por isso, sem, né? Sem essa oportunidade. Mas é preciso afirmar que a juventude brasileira está muito, muito, muito além desse rótulo, que é vazio e até injusto, né? A ideia de criar o termo neném também não vem de nós, né? Vem de um desejo de culpabilizar esses jovens que são majoritariamente negros, periféricos, jovens mulheres, jovens LGBTs, pelos efeitos que essa sociedade traz com uma desigualdade profunda. O que a gente, né, quando se fala dos nenéns, chama de falta de vontade, falta de política pública, falta de apoio, falta do Estado, falta de proteção social. E esses jovens, caso tivessem tudo isso, não estariam nessa situação. Então, a juventude não é neném, né? Ela é uma juventude que sempre diz sim. Se pudesse, diria sim, sim. Sim para o trabalho, sim para o estudo, sim para a transformação social, sim para as oportunidades, sim para a construção social e política que ela pode ter, mas esse não é o caso. E lembrar que essa precarização
tanto do trabalho quanto do estudo e das oportunidades para essa juventude majoritariamente negra e periférica, ela não é à toa, ela não surge do nada, ela é um projeto político, ela é um projeto de país daqueles e daquelas que ainda acham que a juventude, principalmente essa juventude negra, precisa ser mão de obra barata, sem formação, assim como eram seus antepassados. É só a continuidade desse pensamento escravocrata que guia o nosso país hoje, né? Ele é um projeto que não só foi planejado, como ele é votado dentro dos nossos espaços políticos e implementado como poucas políticas públicas conseguem ser, né? No último ano, nos últimos anos aí, a gente teve vários exemplos de como a precarização foi um projeto muito bem sucedido. Foi reforma trabalhista que quase acaba com os direitos dos trabalhadores, é o avanço dos trabalhos por aplicativo sem nenhuma regularização de lei ou de qualquer coisa do tipo, que coloca os nossos jovens para trabalhar sem qualquer proteção. É, o desmonte da educação pública, dos programas de juventude, das políticas de permanência, das políticas de entrada dentro da universidade, as políticas que garantiam que os nossos estudantes não sofressem com a evasão, um esvaziamento total da ideia de formação profissional, quando a gente tinha um presidente da República que dizia que fazer faculdade não era para qualquer um e não devia ser sonho de todo mundo. E, claro, os cortes que a gente teve nos últimos desgovernos, antes do nosso governo do presidente Lula, que foram diretamente na ciência, na cultura, na educação, na tecnologia, que são espaços onde a gente consegue oferecer oportunidades para os nossos jovens, tanto trabalharem quanto estudarem. E isso fica muito nítido, né? Quando a gente consegue fazer um amontoado, pensar aí, fazer uma retrospectiva do que foram os desgovernos que a gente teve desde o golpe da presidenta Dilma. E tudo isso joga a nossa juventude para instabilidade. Instabilidade financeira, educacional, para esses meninos fazerem bico, serem freelas, fazerem jobs que pagam mal, e contrato temporário, PJ. E todas as outras formas de subempregos ou de trabalhos que são mal remunerados, né? E isso vem colocando a nossa juventude num lugar de ansiedade, de insegurança alimentar, de falta de perspectiva, de adoecimento, né? E é um projeto neoliberal, é preciso que a gente pontue isso. Essa essa precarização ela afeta não só a juventude no que a gente, quando a gente fala de direito ao trabalho e educação, né? Como a gente pode perceber, essa ansiedade da juventude hoje, ela é muito reflexo dessa instabilidade, né? A gente não consegue pagar o transporte público para poder estudar, não consegue pagar um cursinho, não tem que escolher entre comer e pagar um cursinho, a gente não consegue continuar na universidade porque falta dinheiro, e aí você não consegue terminar os seus estudos, você se adoece mentalmente de formas absurdas. Porque o individualismo toma conta de tudo, então você tem que fazer tudo sozinho, tem que fazer agora, tem que dar certo. E se não der certo, a culpa é totalmente sua, uma meritocracia que nos coloca num lugar de solidão, inclusive, tirando as realidades de outros aspectos da vida que também nos colocam nessa situação, né? A violência policial, a violência dentro de casa, a insegurança nos territórios que esses jovens estão, não ter tempo para a cultura, para o lazer, para o descanso, né? A ideia do trabalho enquanto eles dormem, estudo enquanto eles dormem, mas mesmo assim a gente tem uma juventude que não desistiu ainda e que anseia, né, por um futuro onde eles tenham direito à saúde, à trajetória escolar, à participação, direitos humanos e principalmente a um trabalho que lhes garanta uma tranquilidade. Então, seguindo o que o nosso presidente Lula muito fala, né, e colocou como mote principal desses seus primeiros 2 anos de governo, é um momento de reconstrução. A gente tem que reconstruir o que foi destruído por esses governos, mas precisamos reconstruir de uma forma ousada, eu acredito. Uma forma ousada que avance, né? Uma forma que coloque também a juventude no centro dessa ousadia, mas de forma segura, né? Precisa regularizar as plataformas online de trabalho, garantindo direitos. A gente precisa de políticas de emprego com foco na juventude, né? Economia verde, economia criativa, tecnológica.
um fortalecimento da educação técnica, da assistência estudantil, precisa de inclusão produtiva, precisa de crédito para esses jovens que hoje sonham em ser empresários, e é uma grande parte da juventude, e principalmente precisa de políticas de cuidado que reconheçam os trabalhos invisíveis dos jovens, né? Isso inclui também os trabalhos invisíveis das jovens mulheres, que além de ter que escolher entre trabalhar e estudar, ainda tem todos os trabalhos da casa e da maternidade que muitas delas já se encontram, né? E isso depende de muita dedicação, coragem, ousadia, como eu já disse, né? Uma inteligência política que acredito que só o presidente Lula consegue trazer. E o PT é essencial nessa disputa sobre essa juventude e sobre o futuro dessa juventude, porque é disso que nós estamos falando. Quando a gente fala de jovens nem, nós estamos falando do que será o futuro da juventude brasileira. E para além do governo Lula, nós temos que disputar essa juventude contra o Partido dos Trabalhadores, é disputar a narrativa, é disputar a consciência dessa juventude, disputar com a direita essa ideia que tenta transformar a precarização em liberdade, que tenta dizer que todo mundo que é explorado por plataformas é, na verdade, um empreendedor, que a culpa por você não dar certo, ou não conseguir terminar a sua universidade, ou não conseguir um emprego bom é sua e não do sistema. Nós temos que disputar essa narrativa, nós temos que deixar claro para esses jovens que não tem futuro sem direito, que não tem liberdade sem proteção, que a autonomia não combina com fome e que não existe um projeto de país que consiga ignorar esses mais de 50 milhões de jovens que nós temos no Brasil hoje. Se a gente está vendo uma crise que é geral, é porque essa política pública precisa ser coletiva, precisa ser objeto central, né? E não é na individualidade que nós vamos conseguir colocar essa juventude para pensar. Então, é importante que a gente se coloque à disposição de ajudar a construir essas políticas públicas, não só na tarefa, né, de apoiadores do governo Lula, mas na tarefa militante de juventude petista. Então é preciso que a gente esteja sempre ao lado dos jovens trabalhadores, afirmando que esses jovens querem trabalhar mais com direitos, né? Nós queremos produzir, criar, transformar, fazer o trabalho dos nossos sonhos, mas com dignidade, com perspectiva, sem adoecer, sem ser explorado, né? Uma juventude que não quer viver na base dos bicos, nós queremos ter carteira assinada, nós queremos nos aposentar, nós queremos viver e trabalhar e não viver para trabalhar ou sobreviver para trabalhar. E isso depende também de como que a gente vai dialogar diretamente com essa juventude. E pensar a juventude como prioridade estrutural do nosso projeto político, né? Não dá para a gente construir um projeto de Brasil sem saber nas mãos de quem que nós estamos entregando esse país, e é nas mãos dessa juventude que precisa agora ser prioridade, né? A juventude não é problema, a juventude é solução, é potência, né? É chave para o futuro do Brasil, que foi mote, inclusive, da posse do nosso presidente Lula, né? A posse foi a posse do Brasil do futuro, e não existe Brasil do futuro sem juventude. Então, quero aqui reafirmar que a juventude do PT segue discutindo, segue construindo e está sempre com prioridade para saber como está a vida da juventude trabalhadora e pensar junto com o Partido dos Trabalhadores, junto com o nosso diretor de políticas de trabalho para a juventude, João Vitor Mota, como é que a gente consegue transformar a realidade dessa juventude trabalhadora sem que nenhum jovem fique para trás. E para encerrar, claro, deixar aqui o convite para os que são jovens que venham ao nosso sexto Congresso Nacional da Juventude do PT, um momento muito bonito que a gente vai passar esse fim de semana. Começa agora dia 12, vai até o dia 14, aqui em Lusiânia, que é do lado de Brasília, mas ainda é meu estado de Goiás, e que acontece 10 anos depois da gente ter o último Congresso da Juventude do PT, que foi presencial e com votação. Então, é um momento novo para uma geração grande da juventude do PT que não viveu isso ainda, e para os não jovens ou jovens há mais tempo que não conseguem vir ao Congresso, que acompanham o que vai estar saindo deste Congresso, porque essa geração da juventude do PT que vem aí é uma geração muito potente, que pensa e constrói política de uma forma completamente diferente do que a gente foi formado, e que nos coloca num momento de repensar o Partido dos Trabalhadores, a juventude brasileira, com eles como prioridade.
E vou esperar aqui, viu? Arthur e Helena, animadíssimos como jovens ainda, que o são, para participar do nosso congresso. Mas quero agradecer muito à FPA pela oportunidade de dar o pontapé inicial nas discussões do nosso Congresso Nacional da Juventude do PT, que vai ser grande, vai ser bonito, mas principalmente vai ter a cara da juventude brasileira, que é a cara da juventude do Partido dos Trabalhadores, a maior juventude partidária do continente americano, com certeza uma das mais potências que eu já tive a honra de conhecer e tive a honra de secretariar até daqui a poucos dias. Segunda-feira eu estou aposentada da juventude, serei muito feliz na minha aposentadoria da juventude, mas por enquanto ainda estamos aí correndo para fazer o congresso. Não vou conseguir ficar tudo porque é Congresso da Juventude do PT, tem reunião da comissão organizadora eleitoral 8 horas, então eu fico mais um pouquinho e depois vou para essa reunião tocar as últimas partes políticas do nosso Congresso. Beijo. Obrigado, Nádia, e parabéns novamente pela gestão à frente da Secretaria Nacional da Juventude do PT. Você é uma militante que marcou essa geração pela entrega, pela dedicação. Eu tive a honra de dividir gestão com Nádia passada, né? E desde sempre demonstrando sua entrega militante. Então, que bom que foi e que bom que chega ao fim também essa etapa, para que cheguem as próximas. Mas muito obrigado pela contribuição que você deu ao partido durante esse período, viu? Muito feliz com a sua gestão e com esse passo importante de conduzir um congresso com esse caráter eleitoral grande e presencial que você vai desempenhar nos próximos dias. Muito boa sorte. Estaremos lá.